Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça, todos nós cristãos, todos nós espíritas, católicos, evangélicos, qualquer irmão ou irmã que esteja se aproximando desse conhecimento que nós transmitimos através do Espiritismo cristão, a convite aí da nossa querida Priscila Trevisani, nós vamos abordar um dos temas do Sermão do Monte. Um tema importante, como todo tema que Jesus propôs no seu grande discurso para a humanidade. Então nós esperamos que a gente possa, nesse pequeno período de tempo que nós estaremos juntos, compartilhar aquilo que nós estudamos de alguns autores para tornar o mais fácil possível, mais inteligível possível o ensino do Cristo para nós, né? Esse tema, a porta estreita, ele é explorado por dois evangelistas, dois dos evangelhos sinóticos. O de Mateus, naturalmente, onde se encontra principalmente o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7. A passagem da porta estreita, especificamente, está no capítulo 7, que nós vamos ler daqui um pouco. E Lucas situa em um outro momento, só que muito interessante, porque Lucas ele dá mais detalhes a respeito desse ensino. Lucas fala a respeito da questão da porta estreita no capítulo 13. E Jesus, como mestre e educador da humanidade, ele tinha suas estratégias pedagógicas. Por que ele usava essas estratégias? Para poder provocar as nossas reflexões, estimular o nosso pensamento, porque não há como se esperar que um mestre vá transmitir uma mensagem, uma lição, e todos os alunos vão compreendê-la de imediato. Às vezes precisa de tempo, precisa de maturação, precisa de tirar dúvida. Assim aconteceu com todos nós no banco da escola. Aqui nós estamos no banco da escola da vida. E Jesus é um mestre que está assim muito, muito, muito à nossa frente em todos os aspectos. E ele precisou usar dessas estratégias não apenas para alcançar o entendimento daquela civilização, daquela humanidade à época que ele esteve encarnado no planeta, mas também para que isso pudesse ficar mais fácil de ser registrado e de ser perpetuado. Se ele deixasse lições muito complexas, seria mais difícil para nós, mas as suas palavras às vezes são de uma simplicidade tão grande e, no entanto, com uma profundidade tão imensa de significado, né? Para que a gente possa realmente compreender. Às vezes nós temos que nos aprofundar muito na filosofia, no pensamento crístico. E por isso, Jesus, o Cristo de Deus, Cristo é a palavra que significa, nós podemos traduzir como um espírito puro, né? Um espírito, a palavra na verdade significa na tradução o ungido, ou seja, aquele que está permeado de divindade, aquele que manifesta Deus da maneira mais limpa, mais pura que nós tivemos condição, oportunidade de ter contato. Foi com esse Cristo Jesus, governador espiritual do planeta Terra. Então ele se valia para essa estratégia pedagógica de uma linguagem simbólica, onde ele usava e abusava de metáforas, de alegorias, de parábolas. Então todo esse simbolismo, né, das ideias ditas de modo figurado, justamente para que a gente pudesse trabalhar isso em nosso íntimo com mais calma depois. Então vamos ler o registro de Mateus
no Sermão do Monte, no versículo 7, capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Mateus registrou assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição. E são muitos os que por ela entram. Mas estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, dois pensamentos agrupados, né, em uma mesma ideia, muito simples, mostrando uma contradição: a porta estreita, a porta larga, uma conduz à vida, a outra conduz à perdição. Então, a palavra porta é a palavra forte nesse pensamento. E vamos explorar um pouco mais, então, esse simbolismo da porta, porque a porta, ela nos remete a algumas ideias distintas, dependendo do seu estado. A porta, ela pode ser não apenas estreita ou larga, como ela pode também estar aberta ou fechada. E isso já nos traz uma ideia muito clara, né? Uma porta aberta é um local de passagem, um local onde indica uma possibilidade de acesso, uma entrada, um caminho, uma abertura, um ingresso, uma admissão, uma facilidade. Então, a porta aberta nos dá essa sensação de que nós podemos passar, passaremos com facilidade. E a porta fechada, ela dá a ideia de bloqueio, barreira, impedimento, empecilho, obstáculo, entrave, dificuldade. No caso, Jesus não utilizou no seu ensinamento, ele não utilizou, não se valeu desses estados aberto ou fechado. Ele disse estreita ou larga. Nas nossas casas, nas edificações, né, nos apartamentos onde nós moramos, nós temos isso. As construções são feitas com portas de diferentes dimensões para poder atender a situações distintas. Geralmente, uma porta de um banheiro secundário ela é mais estreita. Já numa sala de estar, ela precisa ser mais larga, até para poder passar a mobília. Então, isso fica mais ou menos subentendido, essa ideia da passagem. Além da ideia da passagem, nós temos também um outro pensamento que a gente pode colocar dentro desse simbolismo que Jesus utilizou. Seria um antes e um depois. Antes de atravessar a porta e depois de atravessar a porta. Então, o que acontece antes e o que vai acontecer depois? Então, sugere o quê? Uma mudança de estado. Um estado presente que talvez a gente consiga analisar e avaliar, qual é o nosso estado presente, e nós estamos falando do nosso estado espiritual, nosso nível espiritual, a nossa condição espiritual, era disso que a isso que Jesus estava se referindo. Após atravessar a porta, vem exatamente esse advérbio de tempo, né? Depois, após, atravessei a porta, e aí? Para onde que eu fui? Que futuro que será este, quando eu atravessar a porta? Então, esse caminho vai nos remeter a uma condição futura que nós podemos, desde já, começar a estudar, né? Que condição que vai ser essa? Que porta que eu estou escolhendo? É a porta que conduz à vida ou é a porta que conduz à perdição? Qual a minha condição atual? A depender da porta que eu atravessar, eu estarei numa condição melhor ou estarei numa condição igual ou pior à que eu estou agora? É a tudo isso que Jesus estava se referindo. Uma das portas, como nós dissemos, nos leva à perdição e a outra nos leva à vida.
nós precisamos explorar esses dois conceitos, perdição e vida, o que é uma coisa e outra, e tentar fazer isso assim com o maior nível de profundidade que a gente conseguir. Porque todo ensinamento de Jesus, tudo que Jesus deixou como ensino crístico para nós, seja por suas palavras ou por suas atitudes, seja no que ele fez ou no que ele deixou de fazer, tudo isso é vamos dizer assim, um grande curso para que a humanidade se eleve e consiga alcançar o que ele definiu como sendo o reino dos céus ou o reino de Deus. Então, quando Jesus diz que nós seremos conduzidos à vida, ele está querendo nos remeter a esse reino. E nós precisamos, então, entender o que é o reino dos céus ou o reino de Deus. Interessante que, no caso de Mateus, nós vamos ver mais adiante, Mateus evitava usar a expressão reino de Deus, apesar de que é a mesma coisa que reino dos céus, por entender que seria uma forma de mencionar o nome de Deus em vão. Então ele anotou no seu evangelho reino dos céus, mas é a mesma coisa. E o reino foi comentado de várias formas no evangelho, através de comparações e de parábolas. Várias vezes houve menção a esse reino. Mas, por exemplo, vamos citar uma das parábolas, né? O reino de Deus é como um homem que, tendo descoberto um tesouro enterrado num terreno, ele vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Então, olha como é que Jesus definiu esse reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que mergulha no mar para buscar as pérolas. O reino de Deus é como um homem que atira a rede ao mar, puxa os peixes para a praia, separa os peixes e aqueles que não são bons ele devolve no mar. Não estou aqui exatamente falando com as palavras exatas do evangelho, mas as ideias são essas. Então aí nós mostramos três pequenas parábolas que Jesus usou para definir o reino de Deus. Será que nós compreendemos com clareza esse conceito por essas parábolas? Mas houve uma ocasião, e Lucas registrou essa ocasião, em que Jesus deu um ensino mais direto. Ele mesmo disse o que era o reino de Deus. E foi Lucas que registrou. Então vamos sair um pouquinho de Mateus, lá do Sermão do Monte. Vamos ir em Lucas no capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas anotou assim: interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhes e disse: não vem o reino de Deus de modo ostensível, ou seja, com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ali. Eis porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, palavras de Jesus. O autor Carlos Torres Pastorino, que nós sempre estudamos quando se trata de interpretação do Evangelho, ele explica que muitas traduções bíblicas trazem o reino está dentre vós e que esta tradução não está correta. Ele, inclusive, apresenta a palavra em grego, que significa o reino está dentro de vós. Então parece ter havido um interesse da igreja de extrair esse conceito de dentro e colocar está dentre, porque é diferente, não é? Na verdade, quando está dentro, é uma coisa que nós já possuímos. Então nós já possuímos o reino. O reino é uma espécie de potencial que nós temos, não é? Então, a pergunta foi feita para Jesus, né, interrogado pelos fariseus. Os fariseus eram os considerados os donos da religião, segundo eles próprios, né? Eles tinham lá o seu conceito como sendo que o alcance ou aproximação de Deus seria feita através do cumprimento de rituais, de dogmas, uma religião muito assim com base em ritos exteriores, em uso de certas
preces, certas posições, certos objetos, certos emblemas, como se isso fosse suficiente. Nada de trabalho íntimo de aperfeiçoamento espiritual, aperfeiçoamento moral. Então essa é a figura do fariseu, aquele homem de aparência, só aparentava, né? Jesus os chamou de sepulcros caiados, por fora muito limpos, muito alvos, e por dentro cheio de morte e imundície. Assim disse Jesus, se referindo aos fariseus. Então, os fariseus perguntaram quando viria o reino de Deus. Por que havia essa pergunta? Porque o entendimento por parte dessas criaturas é que o reino seria um reino humano, seria um reino na terra, seria um reino com exércitos, com milícias, com ministros, com a corte, e iria derrubar lá o domínio romano. Então era uma ideia muito terrena, essa ideia do reino. E Jesus tentando explicar que não era nada disso, mas como definir o que é indefinível? Como explicar o infinito para quem é finito? Essa que é a questão. Então, nós todos, né, na humanidade, ainda temos muitas limitações de compreensão desses conceitos. Então, para nós, se torna, às vezes, um pouco complicado mesmo entender o que Jesus quis dizer exatamente. Porque quando o nosso pensamento é materialista, ele naturalmente gosta, né? Ele é comodista, ele imagina um céu de delícias, ele imagina um céu de conforto, de acomodação, um céu um céu contemplativo, um paraíso onde não seja necessário trabalhar. Aí vem o espiritismo, vem os espíritos e mostra exatamente o contrário, né? Que nós vamos conquistar a evolução espiritual através de muito trabalho, de muito suor, de muita conquista íntima, de superação. Então, houve esse mal entendido em relação às palavras de Jesus, porque a expectativa era essa mesmo, de algo palpável, algo material. Então, quando os que indagam, como no caso os fariseus, não estão à altura de entender, eles não iriam entender realmente. E nós também, se não nos prepararmos para compreender essas coisas, as nossas perguntas podem ficar no vazio, não conseguiremos respostas que vão nos satisfazer, porque não temos um mínimo de compreensão. Precisamos buscar a compreensão, buscar o entendimento. Precisamos nos preparar para compreender essas sutilezas do Evangelho. Então não se trata de nós memorizarmos, decorarmos trechos do Evangelho, não. Se trata de a gente compreender os trechos do Evangelho e guardarmos aquilo no nosso coração para que a gente possa utilizar desses ensinos com inteligência, em nosso próprio favor e, naturalmente, em favor de todos aqueles que se acercarem de nós. Então, Jesus dá uma resposta quando ele diz que não dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino está dentro de vós. Ele dá uma resposta muito clara, apontando que o reino não é um reino terreno. O reino é um estágio evolutivo, é um estágio evolutivo da alma. Então nós ainda não estamos nesse reino, nós ainda precisamos nos dirigir até ele. Da mesma forma que nós nos referimos ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, ao reino hominal, nós temos também um reino celeste, um reino divino, que é o que nós precisamos alcançar e conquistar. Então, o reino de Deus, ou reino dos céus, é um passo acima desse nosso reino hominal, esse estágio que nós nos encontramos. Mas, por mais atrasados espiritualmente estejamos, nós já possuímos esse reino. Ele já está dentro de nós. Então, veja bem, assim como podemos dizer que a árvore está na semente, que a borboleta está na lagarta, que a ave está no ovo, que o corpo, nosso corpo humano, está no óvulo fecundado pelo espermatozoide, que o adulto está no recém-nascido, ou seja,
É todo um potencial de uma coisa que se transforma em outra. Então nós também temos o potencial para o reino dos céus. Não é à toa que Jesus, na primeira bem-aventurança, ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito é aquele espírito ignorante que começou lá no início da evolução, ainda não sabe nada, não experimentou nem o bem nem o mal. Ele está no mais completo estágio de ignorância, de início da sua jornada. Então, a ele já é definido um lugar no reino dos céus, ou reino de Deus, por determinismo divino. Nós teremos de chegar até lá. A diferença para os outros reinos, né, reino mineral, vegetal, animal, é que esses reinos eles se transformam, né, o princípio espiritual que habita esses reinos, ele é transformado por engenheiros celestes, de uma forma que nós não compreendemos, como que um princípio inteligente que habita um vegetal, ele vai conseguir migrar para o reino animal. Nós não sabemos como é que isso se dá. Isso acontece ao longo dos évos, das eternidades. É promovida toda essa mutação. Mas no nosso caso está muito claro. O nosso reino, nós é que teremos que conquistar. É por esforço próprio. Então, por isso, não adianta dizer quando virá, porque nós não sabemos. Vai depender de cada um de nós. Então, a questão nossa é de conscientização e de desabrochamento. Nós precisamos nos conscientizar de que é assim e trabalharmos para que isso desabroche em nós, para que este estado mais puro, mais crístico, digamos assim, ele se manifeste por nosso intermédio. Então nós temos uma montanha de imperfeições da alma, e essas imperfeições elas têm que ser eliminadas aos poucos para que a perfeição se manifeste, não é assim? Então é aquela ideia de uma lâmpada muito poderosa, muito forte, acesa, mas coberta de barro, onde não é possível ver a luz que já está acesa lá dentro. À medida que você retira o barro, que você limpa o exterior, o interior começa a se mostrar. É uma analogia do que precisa acontecer conosco. Então, alcançar o reino de Deus é um passo espiritual gigantesco, que não vem de fora. Não é através de rituais, não é através de uma prática religiosa que se vincule a esses processos, porque isso pode até ser feito, mas não vai alterar nada para a conquista do reino verdadeiro. É preciso trabalho íntimo. Nós precisamos trabalhar de dentro para fora, que o reino chegará até nós. Ou seja, essa vida que Jesus prometeu vai chegar silenciosamente. E qual seria então a técnica para a gente conquistar o reino de Deus, o reino dos céus? Ora, a técnica é todo o ensino deixado nos evangelhos, em especial no Sermão do Monte, onde Mateus elencou lá, registrou todos os passos que Jesus deixou claro para nós de tudo aquilo que a gente precisa fazer e realizar para que a gente alcance estas conquistas. Interessante que essas revelações que chegaram através do cristianismo, através dos evangelhos, para nos levar a essa vida que Jesus prometeu, ela também aconteceu em povos não cristãos. Aconteceu na Índia, no Tibete, na Pérsia, porque, na verdade, todos esses fundamentos filosóficos e religiosos, taoísmo, budismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, mormonismo, tudo isso tem, no fundo, o que é bom e útil, tem a essência do cristianismo. Por quê? Porque Jesus é o Espírito primeiro. Ele é o mentor espiritual, o governador espiritual do planeta Terra. Foi ele que enviou à Terra todos esses líderes dessas religiões como espíritos, e eles trouxeram as suas ideias, só que naturalmente impregnadas com
as civilizações onde eles se manifestaram. A vida eterna que Jesus prometeu, na verdade, nós podemos dizer que é uma vida imantada com Jesus, com o princípio crístico, é a vida imanente, que nós costumamos chamar ou entender, sabe como? Por salvação. Porque antes ele falou em perdição, ou a outra estrada. Tem que ser uma estrada para a salvação e uma para a perdição. A salvação, nós não podemos tomar como salvação aquela ideia de que veio um ser divino e nos salva. E nós ficamos com nenhuma responsabilidade de crescimento próprio, de crescimento pessoal. Não. A divindade nos dá aulas, nos indica caminhos para que nós possamos, seguindo os caminhos, encontrar a salvação. Então Kardec deixou lá, fora da caridade não há salvação. Sem praticar a lei de amor e caridade para com o próximo, não é possível a gente se salvar, ou seja, a gente evoluir, a gente alcançar a luz, a vida imanente. E, naturalmente, esse caminho de aperfeiçoamento, esse caminho de descoberta, de desabrochamento, de esforço próprio, ele é um caminho árduo. É um caminho de progresso moral que não é um caminho fácil, porque nós haveremos de convir que o nosso grande inimigo costuma ser nós mesmos. O nosso maior obstáculo costuma ser nós mesmos. Mesmo porque, quando nós enxergamos em outras pessoas os obstáculos, quando nós enxergamos em outras pessoas os defeitos graves que nos incomodam, na verdade somos nós que ainda estamos imperfeitos e temos uma grande dificuldade de superar aquilo em nós mesmos. Então, tudo se trata realmente de um caminho para dentro que precisa ser conquistado por progresso moral e intelectual, com aprendizado constante, com sublimação, como Jesus disse. E amai-vos uns aos outros, e como o Espírito Verdade deixou no nosso Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte instrução: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Amor e instrução, cultura e sentimento. Precisamos caminhar em ambas as direções. E mais, nós assumimos deveres ainda no campo espiritual antes de reencarnarmos. Muitos de nós, não vamos ousar dizer todos, mas muitos de nós tivemos esta liberdade ou essa chance de recebermos no campo espiritual uma proposta antes de reencarnar. Olha, você topa fazer isso e aquilo nessa próxima encarnação? Nós estamos vendo nesse que vai ser necessário que você fazer essa obra, você vai ter que passar por essa enfermidade, você vai ter que resgatar aquele erro que você fez lá atrás. Para alguns de nós isso foi perguntado e nós aceitamos, para outros não. Para outros tem de ser imposto. A própria lei divina, ela faz a coisa da maneira perfeita. Então, para aqueles de nós que recebemos esses deveres e concordamos com eles, é lógico, quando nós reencarnamos a coisa fica um pouco difícil de a gente compreender, porque há o esquecimento do passado. A gente não lembra o que aconteceu quando nós estávamos na erraticidade, no campo espiritual. Então, quando nós chegamos aqui, vem uma enfermidade, vem uma proposta da gente desenvolver um trabalho sério, vem uma proposta de um aperfeiçoamento moral, um pedido para que a gente releve as coisas, para que a gente seja mais educado, mais brando, mais trabalhador, menos ciumento, menos invejoso, e vai por aí afora, né? Todo o elenco dos desvios da nossa moral. Então, para nós, isso às vezes é muito difícil, porque nós temos hábitos, os hábitos do homem velho. Fazer aquela proposta de Paulo, né? Transformar o homem velho no homem novo, é exatamente essa mudança, essa passagem por essa porta, é o caminho para a salvação. Então, isso tudo exige realmente
um esforço muito grande e não é à toa que Jesus falou que a porta é estreita, porque para chegar na vida, muita coisa vai ter que ficar para trás. A porta não vai deixar passar todo o nosso pacote, o que nós somos hoje. Não dá para passar na porta, nós temos que deixar coisa para trás e passar na porta estreita, porque ficou para trás muitas falhas, muitos defeitos morais. Nós encontramos uma coisa aqui interessante na questão 895 de O Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou para os espíritos superiores o seguinte: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos responderam: o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, a estreiteza dessa porta, ela traduz para nós realmente numa crise no nosso processo evolutivo, na qual nós, seres imortais, somos convidados a uma transcendência, ou seja, transcender a nós mesmos, nos elevarmos acima da matéria, abandonar hábitos, abandonar sentimentos equivocados, abandonar hábitos naturalmente maus hábitos, né? Que, na verdade, nós precisamos também, antes de abandonar maus hábitos, aprender a reconhecê-los, aprender a reconhecer os nossos erros, porque se nós não os admitimos, a coisa fica difícil de nós caminharmos no campo evolutivo. E a questão número 907, ela também traz uma informação importante em O Livro dos Espíritos. Ela pergunta assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A gente fala muito das paixões terrenas, então paixão é errado? Olha o que os espíritos dizem. Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, uma coisa é nós termos, por exemplo, uma paixão pelo nosso trabalho, pela família, por alguma causa nobre. É uma coisa que nos impulsiona no sentimento. Agora, quando as nossas paixões elas representam algum tipo de egoísmo, orgulho, algum malefício para o próximo, alguma coisa que estimule a nossa vaidade, aí nós estamos canalizando de maneira errada. Como espíritos encarnados, nós vivemos justamente um grande desafio, que é o desafio do desapego dos atrativos materiais, os atrativos que nos trazem muito conforto, muita satisfação e que muitas vezes nos levam à preguiça, os atrativos de prazeres orgânicos que podem destruir a nossa saúde, outros prazeres que podem viciar o nosso corpo, o nosso espírito. Então, isso tudo são estímulos passionais. Então, a porta larga que conduz à perdição, ela geralmente representa exatamente isso, vícios materiais e morais, que nós podemos aí ver de exemplo, né, no campo do exagero, que a gente tem visto muito, festas mundanas, prazeres, sexo desenfreado, enganar os outros para auferir lucros financeiros, e vários exemplos poderíamos dar aqui do que constituiria a porta larga. E a porta estreita? Como dissemos, o esforço de aperfeiçoamento moral, o sacrifício da nossa personalidade em busca do bem comum, não apenas para nós, mas visando todos, e a renúncia a prazeres passageiros. Então vamos ver aqui o que o Kardec deixou registrado em o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da perdição. Ele diz assim: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más
e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E ele diz uma outra coisa interessante. A unicidade da existência, ou seja, se nós passássemos aqui na Terra apenas uma encarnação, fôssemos para o plano espiritual e vivêssemos lá a eternidade, né, não retornássemos, é isso que ele está se referindo. A unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Fica tudo unido, vinculado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Portanto, a porta simboliza esse acesso ao futuro por um caminho que nós é que teremos de escolher. O autor Carlos Torres Pastorino, esse trecho no livro Sabedoria do Evangelho, o trecho onde é mencionada a porta estreita, ele intitula como Dificuldade de Evolução. Ele deu o título mais exato que poderia dar. É um ensinamento sobre a dificuldade de evolução para nós espíritos encarnados. Então, esse caminho de aperfeiçoamento ele é difícil, mas a permanência no mesmo nível que nós estamos, ou talvez até o retrocesso, é muito fácil. Nós permanecermos numa subida, num determinado nível, é espetacular, ou se a gente tiver de descer, é mais fácil ainda. Mas a subida, a própria lei da gravidade, já nos mostra que é muito mais difícil. E outro, poucos são os que se esforçam para subir. A grande massa da humanidade permanece no comodismo da matéria. Vamos dar uma olhadinha em Lucas? Lucas, o trecho é um pouco maior, mas ele vai dar um esclarecimento um pouco a mais aqui. Nós vamos pedir paciência e vamos ler aqui os versículos de 23 a 30, mas vamos fazê-lo em sequência. Alguém perguntou-lhe, Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes, forcejai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Quando o dono da casa se tiver levado e houver fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responder, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos em tua presença e tu ensinaste em nossas praças. E ele vos dirá, não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e vós excluídos dele. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e hão de reclinar-se à mesa do reino de Deus. Então, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, quando perguntaram para Jesus, são poucos os que virão, né? São poucos os que se salvam, melhor dizendo, Jesus falou, muitos procurarão entrar e não serão capazes. Porque o mestre, ele advertiu que não bastam apenas fé e devoção. É preciso ter o esforço de transformação. É preciso do trabalho íntimo. Nada vale procedência, raça, rótulo doutrinário, rótulo religioso, sou da igreja tal, sou da casa espírita tal, eu tomo 1 galão de água fluida por mês, eu tomo um passe toda semana, mas eu leio a obra toda do Kardec durante o ano. Ótimo, mas e o íntimo? E a transformação? Esse modelo proposto pelo mestre? Em Lucas está registrado que os salvos chegarão de todas as partes e raças, ou seja, não tem nada a ver com esse rótulo religioso e nem com essas práticas ritualísticas. De qualquer lugar,
das mais variadas classes. Nós podemos estar, por exemplo, numa grande corporação ou num ambiente público, né, onde existem as pessoas super bem vestidas, com ternos, com roupas elegantes, etc. E junto ali estarem os faxineiros, as pessoas que fazem os trabalhos, vamos dizer assim, mais humildes, mais simples, e serem esses espíritos muito mais evoluídos que os outros, que têm um grande conhecimento de suas matérias, da sua matemática financeira, das suas estratégias políticas, ou seja lá o que for, mas não tem conhecimento de espiritualidade, não tem ação de espiritualidade. Mateus, no capítulo 21, versículo 31, Jesus falando aos sacerdotes e aos doutores judeus, ele disse assim: em verdade vos digo que os publicanos, ou seja, os pecadores, e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Olha que interessante. Falando para os sacerdotes e doutores, ou seja, os que se julgavam conhecedores e donos da religião. Ele disse, muitos pecadores, muitas prostitutas, muitos dos que vocês não aprovam, vão entrar primeiro no reino dos céus. Por quê? Porque farão o trabalho íntimo com muito maior facilidade. O caminho não é devoção piedosa, não é estudo para cerebrar simplesmente o uso de vocábulos, não é usar de mediunismo mecânico, não é simplesmente conversar com desencarnados em reuniões mediúnicas e muitas outras ilusões como posições do corpo, certos exercícios de introspecção, não. É um trabalho íntimo mesmo de transformação definitivo. É uma reforma íntima sistematizada que pressupõe passar pela porta estreita. Não adianta os atos externos, como eles disseram, comemos e bebemos contigo, falaste em nossas praças. Então não é porque eu acolhi a divindade, às vezes com rituais, e porque eu tive convivência com eles em certas datas. Eu jejuei lá na sexta-feira da paixão. Isso é suficiente para entrar no reino dos céus? Eu recebi o ritual do batismo por um líder religioso, jogou água, fez aquele gesto, ótimo, muito bacana aquele momento religioso, mas isso não é suficiente para definir o futuro do espírito. Que caminho que ele vai passar, por que porta que ele vai passar, é ele que vai escolher, não são esses rituais. Então, esse encontro sublime com o Cristo que está em nós, o nosso Cristo interno, ele não vai ser feito por esses meios, ele precisa ser feito mesmo pelas nossas próprias pernas, pelo nosso próprio suor, pela nossa caminhada. Ou seja, o fato de um cálice ser de ouro não faz com que ele tenha maior capacidade do que o outro que é feito de barro. Não é só por leituras apressadas, não é por preces decoradas, nada disso vai fazer com que a gente caminhe para o reino através da porta estreita. Uma mensagem para a gente refletir bastante. O livro Ceifa de Luz é o capítulo 12, chama A Senda Estreita. E ele menciona justamente Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita. Então vamos ouvir Emmanuel, que Emmanuel é um espírito muito evoluído, é como se fosse um pai para nós, né, a nos ensinar. Diz ele, não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos jornadeiam no campo da larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre homens para acomodar-se com a inércia no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola.
Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar, no santuário do coração, tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesma as chagas da penúria e das trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não detenhas a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos lares, que nos dê muita força íntima para nós passarmos essa fase aí da pandemia ligados com o mais alto, para a gente não esmorecer a nossa fé e não tirar o pé do acelerador do nosso trabalho.